Olá, boa tarde. Vamos já já receber a Fernanda e tô só colocando comentário aqui para quem for chegando. Estamos aqui cheios de perguntas. Oi, Fê, já vou te chamar. Deu um bug aqui no celular na última hora, mas peguei o celular de mames aqui. Boa tarde, Carlos, Lília. Tô só colocando o nosso comentário aqui. Fernanda já vai entrar com a gente. Já tá aí esperando só meu ok. Prontinho. Vamos lá, a Fernanda já vai entrar aí com a gente. Já tá sendo adicionada. Vou só conferir aqui enquanto o Fê tá entrando, se eu tenho bateria, tá ok, tá tudo ok. Oi, Fê! Tudo Cês- bom? Tudo bem? Aqui tudo Tudo. ótimo! Até com o celular que bugou. Gente, olha que coisa, né? Celular desligou na hora H. Aí eu tô tentando religar, tô tentando nada. Falei, mãe, me dá seu celular aí, por favor, que eu vou fazer a live no seu. Aí agora que, né, que já foi, ligou. Então Ah, vamos que tudo bem. vamos, né? É isso aí. Coisas desse período louco todo que a Do gente está universo, vivendo. coisas do universo. É, adorei sua árvore da felicidade aí atrás de você. Ah, Eu eu tenho tenho uma. três aqui. Ai, coisa mais linda. Eu tenho uma aqui É, também, antiquíssima, que está quase no teto já. eu Então tenho vamos. duas de um lado e uma do outro, né? E tem comigo ninguém pode. A minha casa é toda florida, cheia de árvore. Ai, que delícia, gente. E Fê, tá É. chegando seu aniversário? Quando que é seu aniversário? Então, tá chegando. Meu aniversário é dia 6 de junho. E aí eu tava ouvindo Ah, agora a sua chamadinha falando lá de que de entramos em gêmeos. gêmeos, né? Então, aí tá começando agora toda a energia geminiana aí do compartilhar de informações, de tudo, né? E vamos Sim, compartilhar. sim, sim. Aí eu lembrei logo de você quando eu fiz a chamada. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Pronto, acho que aqui fica mais claro. Essa coisa, o celular não é o tão bom. Então a gente tem que dar uma ajuda para ele. Então, vamos lá. Eu sempre faço assim várias perguntas, preparo perguntas, inserções, né? Hoje, na verdade, eu tenho muitas perguntas, na verdade, muito interesse. Nem tem perguntas porque é um assunto que eu não conheço, mas que eu tenho muita vontade de conhecer. E foi daí que surgiu a vontade de fazer esse convite, porque eu acho que nesse momento, mesmo quem não pensava no empreendedorismo, está começando a pensar, porque não é só uma questão de ter ou não ter um negócio próprio, eu acho que aí começa a ter uma questão da atitude, né? Uma atitude Uhum. com mais liderança, com mais sintonia aí com o que tem de benefícios, né? Benefícios não só no sentido de benefício social, mas no sentido é, de que recursos, né, eu tenho ao meu redor, né? A tecnologia, os aplicativos, as parcerias, e aí as políticas. É engraçado quando eu fiz o meu SWOT agora há pouco tempo, né? Quando eu fui mentorada, uma das minhas fraquezas era não conhecer políticas, fomentos, práticas de mercado, né? Foi a minha autocrítica ali, foi que eu não tinha, eu reconheci ali que eu não tinha um conhecimento muito grande, apesar de eu ter sido empresária, de ter trabalhado no banco como gerente de pessoa jurídica, trabalhar junto com o Sebrae, mas no meu caso, né, eu conheço muito da burocracia, da documentação, o melhor e o pior disso, né? Mas não, às vezes não tenho
essa visão panorâmica de um outro ângulo. E daí, Sim. quando me bateu a ideia de te chamar, eu falei, nossa, é isso, é a Fernanda que vai. E aí fui, antes de fazer o convite, fui lá no seu LinkedIn, fui lá, aqui, acolá, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, se eu viajei, É, e até e vi muita porque coisa, falei, é isso! então, até porque esses fomentos e todos esses benefícios, esses apoios, eles mudam, né, de tempos em tempos. É Então, assim, mesmo. não tem como a gente pensar, quem já atuou, de repente, com algum tipo de benefício desses lá na década de 80, desses fomentos, não são Sim. mais os mesmos, né? A economia mudou, a sociedade mudou. Então, assim, eu Sim. trouxe até uma contribuição muito maior com relação a comportamento do que até Uhum. com relação aos fomentos, porque nós temos muitas Ótimo. aceleradoras de negócios. Então, eu até pensei Sim. muito mais no lado comportamental mesmo, de Perfeito. atitude, do que Uhum. em trazer conteúdos no sentido de, olha, as redes de fomento são essa ou essa, até para não fazer propaganda, né? Porque senão a gente deixa Sim. de falar alguma e aí fica complicado também, né? Então, assim, eu até primeira live que eu tô fazendo, nunca fiz. Eu sou uma pessoa Hum. bem reservada nesse sentido. Eu não gosto muito de me expor. Isso é um desafio até para mim. Você sabe disso, que me acompanha aí há algum tempo. Uma amiga que é coach está aqui também, a Lilian, e ela fez o meu coach também. Ela pode falar, que ela fica me empurrando, assim como você. Não, você tem que falar, você tem que falar. E eu tenho Sim. vergonha, de certa forma, também de me expor, né? Aham. Então, foi um desafio aceitar, e foi bom também, porque aí faz parte o conteúdo que eu trago, de que é importante que as pessoas tomem as iniciativas e mude o comportamental. Vale para mim também, né? Vale para Não gente, é, não é só para o gente? outro. Ai, eu fico muito feliz, então, que tenha te tocado, porque pra Tocou, gente que está tocou. assistindo, com certeza vai ser ótimo, tenho certeza. Tocou. Eu Mas pensei eu até em não concordo, sim. fazer, mas eu falei, Eu, não, vou romper esse meu preconceito, essa minha limitação e vou fazer. ai, que delícia, gente. E é isso mesmo que você falou, né? O que a gente traz de proposta. E eu me vejo também. Eu tenho facilidade, porque, assim como você, eu sou boa comunicadora, mas eu tinha muito uma prática assim, no contato pessoalmente, presencial, né? Então, tem que fazer Aham. uma palestra, tem que dar uma aula. Agora, o vídeo era. É, Não é uma questão que seja difícil, mas você usou a palavra certa. Eu também tinha trava, muito né? preconceito. O preconceito e é uma limitação mesmo, a gente trava. Eu sou uma pessoa que falo muito e se deixar eu falo demais até, mas pessoalmente, né? Quando você tá com a pessoa ali Sim. tete a tete, tá conversando e a coisa vai fluindo. Agora, fazer uma live, e assim, também só porque é com você, porque eu tô vendo você e a gente tá trocando, porque fazer sozinha, sem ter ninguém ali para saber que tem alguém me vendo, não sei se eu conseguiria, não. Bom, Mas que bom, mas maravilhoso que você veio e trazendo exatamente, acho que o que o pessoal que está, provavelmente que está vendo a gente, acho que é a maior contribuição, que é essa questão comportamental mesmo da atitude, porque as informações técnicas, elas estão disponíveis na internet, né? Mas sim, sem essa exatamente. mudança de comportamento, a gente nem vai buscar, né? Pois é. Então, assim, vamos lá. Vamos. Começando aí a falar um pouquinho sobre negócios e atividades, porque aí engloba também os projetos, né? Porque, assim, não só negócios, empresas, CNPJs, mas tem muitos projetos que têm início, meio e fim, que também Uhum. geram muito impacto social, né? Então, são atividades e não o negócio em si. A Sim. gente, recentemente, eu tenho acompanhado, eu estou de férias, né? Então eu consegui acompanhar um pouco mais os assuntos e temas que eu tenho interesse, né? Porque quando a gente está trabalhando, a gente tem que focar nos interesses que a gente tem que entregar. E aí eu tenho focado, Sim. eu já acabei fazendo 2 artigos já no LinkedIn, estou gostando de fazer, de compartilhar um Bom. pouco da minha impressão sobre tudo isso que a gente vem passando, né? E aí,
Eu tenho acompanhado essas questões todas de crise pós-Covid, como vai ser voltar ao normal, mas que normal é esse, que novo é esse, o que é, a nova economia, mas por que nova? Então, assim, várias questões mesmo que vêm sido tocado, né? E a gente lê nas pesquisas e nas reportagens e entrevistas, o Fundo Monetário Internacional já declarou que a gente deve viver aí a maior crise desde 1929, desde a recessão, né? Nossa, E praticamente quem está vivo não viveu ainda uma crise como essa, né? A não ser os centenários. Então, assim, é isso verdade. vai ser um desafio muito grande para a gente. A gente não está acostumado com isso, né? Sem Uhum. contar alguns países que sofreram guerras muito presentes, né, no próprio país, que sofreram muito, mas de uma forma globalizada, porque se a gente pensar que hoje a gente tem um mundo totalmente, praticamente 100% globalizado, com exceção de alguns pequenos países, né, ou não pequenos, mas alguns países, tudo se tornou muito volátil, né? Tudo muito rápido. Então, os Sim, impactos sentidos hoje, eles são muito rápidos. O que acontece do outro lado do mundo impacta na outra ponta muito rapidamente, né? A globalização, ela acaba trazendo isso também. Então, ela possibilita mil coisas, eu sou super favorável à globalização, mas ela também, os impactos negativos vêm rápido também, né? sim, Tudo está interconectado, interdependente, né? E essa pandemia veio nessa mesma velocidade. Então, se fosse há 60 anos atrás, talvez a gente nem tivesse uma pandemia, né? Porque as pessoas não transitavam tão rápido. Mas com um avião, hoje você está num país, amanhã você já está do outro lado do mundo e você leva esse vírus na velocidade de um raio, né? Então, é muito, muito rápido. O FMI tinha sim. declarado também, através da sua diretora, uma semana atrás, mais ou menos, que dos países membros, que são 189, 85% teriam um crescimento positivo da renda per capita. E hoje mudou. Quase 90, são 170, terão um crescimento negativo. Então, quer dizer, principalmente os países mais vulneráveis, principalmente a população mais vulnerável. Então, a gente precisa olhar com mais cuidado para esses. E nós somos um país que tem uma situação de vulnerabilidade Sim. muito grande, né? Principalmente com a concentração de renda. Porque se a gente parar para pensar, o Brasil é riquíssimo. É muito, muito, muito rico. Não só dos recursos naturais, mas de dinheiro também, de recurso. A quantidade de riqueza, Sim. de dinheiro, papel moeda acumulado que a gente tem também é muito grande. Sendo que a gente tem uma concentração de renda em 1% da população. Isso já vem há anos assim. Então, a gente tem que repensar essa distribuição de renda. E aí, como fazer isso? Né? Como que a gente consegue mudar um pouco essa distribuição? E aí, ao mesmo tempo que eu estava vendo essa questão toda de crise, vulnerabilidade, crescimento de per capita e renda, acumulação de riqueza e tudo mais, eu vi uma matéria sobre uma pesquisa de Harvard que fez uma pesquisa com algumas empresas que conseguiram sair de outras recessões e crises, depressões, recessões que aconteceram não tão grandes recentemente. E aí a pesquisa aponta para empresas que 9% dessas empresas que entraram nessas crises saíram melhores do que antes. E aí alguns critérios Uhum. foram analisados. Aí, aqui, fazendo um trocadilho com o Sérgio Chapelin, né, no programa que ele apresentava às sextas-feiras numa TV aberta, num canal de TV aberta, que ele falava de onde vem, né, onde ficam essas empresas, que empresas são essas? E aí eles trazem um pouco disso também na pesquisa, que assim, não é fácil realmente, mas dessas 9% de empresas que conseguiram superar a crise, não foram empresas que mandaram todo mundo embora, que substituíram por salários menores, não, mas que se reinventaram.
né, que descobriram uma nova forma de fazer, que envolveram grandes grupos dentro da empresa, colaborativos, para achar uma solução, para traçar um novo plano, para rever o próprio plano de negócios, né? Então, assim, foi uma missão mesmo, é uma desconstrução, né? Você precisa parar, e aí eu também faço uma alusão à terapia, né? A gente que busca o autoconhecimento. É buscar o autoconhecimento do negócio, né? Só que não é o Sim. autoconhecimento do negócio, se aprofundar mesmo no negócio e encontrar algumas respostas ali para o momento que você está vivendo, não só para dentro da empresa. Você não tem que olhar só para dentro da empresa, você tem que olhar para o cenário. Você tem que estar alinhado ao momento atual, né? Sim. E aí você, assim, é difícil, Essas empresas não falaram que foi moleza, moleza, a crise não existiu, não. Todas elas assumiram que a crise existiu, que passaram dificuldades financeiras, que tiveram muitos problemas, que tiveram talvez que demitir um ou outro, sim, reduzir alguma questão, sim, mas não foi o principal, não foi o foco delas, né? Então, foi mesmo uma questão de gestão e análise financeira. Eu queria pontuar uma coisinha, sem a gente combinar, né? E como eu falei no início, sem eu conhecer tão bem o assunto, hoje o texto que eu postei tem Totalmente. muito a ver, né? Que é exatamente esse não olhar só para você, para suas necessidades, porque aí nunca você vai ter motivação suficiente para vencer os desafios. E você acabou de trazer a mesma ideia da empresa em relação à sociedade, né? E cada Exatamente. pessoa também é um negócio, né? Mesmo que seja solo, né? Na verdade, o negócio, ele é uma coisa, assim, uma matéria ali, né? Uma coisa que não existe sem as pessoas. Sim. O que faz as empresas são as pessoas. Então, assim, se não tem pessoas, não tem negócio. É fato, né? Então, assim, é claro que Pode falar. Não, é que você falou da questão do autoconhecimento, né? E eu anotei aqui, eu estou te ouvindo e estou anotando. Tem um lado aqui que é o que você fala, que é para eu aprender, e tem um lado que são as perguntas. Então, eu coloquei aqui, você falou do autoconhecimento, né? A necessidade, que você até fez alusão com a terapia. E eu acho que, assim, muita gente acha que se reinventar nesse momento é uma escolha. Eu posso escolher não me reinventar. E assim, sinto dizer que não é uma escolha, né? E se reinventar nesse momento, nesse cenário crítico, ele acaba sendo, em última instância, não resistir à mudança, né? Porque a mudança está acontecendo, para além da nossa vontade, a nossa revelia, né? Mas, de alguma forma, a gente também desejou, né? E essa coisa da rapidez também, né? Quando você fala, você trouxe muito bem a questão da rapidez da globalização e as populações mais vulneráveis. Então, também o quanto olhar para isso, também nesse cenário, também não é mais uma escolha. Uma urgência já era há muito tempo, mas a gente ainda deixava um pouquinho para depois, assim como a gente deixa os nossos sonhos para depois, né? Tudo que parece estar no grupo do oprimido fica para depois, né? Só que tem uma questão que essa velocidade toda, a necessidade da gente acordar de que os impactos sobre os mais vulneráveis significam, não é nem praticamente imediatamente, imediatamente, não, já passou ao mesmo tempo. Fase. Né? Não, ao mesmo tempo para todos, né? Para o todo, né? Então, tanto discurso existe sobre uma preocupação sobre o que vai acontecer com a economia, ou de que a gente teria que olhar para a economia nesse momento, mas olhar para a economia também é olhar para essa porção de vulnerabilidade. Exatamente. Essa pergunta, você tem que optar. Não teria nem que existir, a gente não tinha nem que cogitar, se perguntar se a gente tem que priorizar a economia ou as pessoas. Não existe isso. Não tinha que existir essa dúvida, sabe? Não cabe essa dúvida. Eu acho que a gente tem sim que olhar para a economia, mas a gente tem sim que olhar para as pessoas ao mesmo tempo. E é isso que um negócio de impacto social
ele traz. Uhum. Ou uma atividade, Sim. um projeto de impacto social traz. Ele traz esse olhar de você gerar empregos para o negócio que está sendo realizado, para a atividade que está sendo executada, para as pessoas que estão ali dedicando o seu tempo, é um trabalho. Nem sempre é possível que ele seja voluntário, às vezes é possível que sim, mas em muitos momentos não. Você precisa de recursos materiais para poder agir também, por exemplo, um exemplo, as cestas básicas. Você, para entregar cestas básicas, precisa de cestas básicas. Então, você precisa comprar mantimentos para montar cestas básicas. Você precisa de pessoas para montar cestas básicas. Então, como que você faz isso? Eu estou dando um exemplo, assim, bem básico, né? Sim. Mas é um momento, né, que a gente está passando. E algumas organizações estão conseguindo pagar pessoas que estão em vulnerabilidade para cozinhar para a distribuição de quentinhas, para trabalhar na montagem das cestas básicas. Então, assim, e tem voluntários envolvidos também? Tem. A maioria é voluntário, pode até ser que seja nesse momento, mas é porque é um momento de crise. Então, no primeiro artigo que eu escrevi, eu falei sobre a filantropia, a boa e velha filantropia salvando vidas, né? Uhum. E aí, no segundo, eu falo do novo. E nesse novo, eu falo também de diversas situações que trazem essa reflexão de que a gente precisa mudar o nosso comportamento. É uma mudança de chave, que já deveria ter acontecido há muito tempo, falando de coletivo. Ela já acontece e vem acontecendo há muito tempo com as pessoas, né, com grupos. Eu faço parte, graças a Deus, de muitos grupos que já tiveram essa mudança, essa virada de chave. Eu já fiz a virada de chave, mas eu venho fazendo mais um pouquinho. Eu sinto que a minha chave ainda não virou totalmente, eu preciso virar mais. Mas a gente está no caminho. Então, assim, isso é importante, né? Você está no caminho, porque as dificuldades acontecem. E os negócios que estavam em uma situação delicada, difícil, de gestão financeira e se arrastando antes da pandemia, vão ter muito mais dificuldades agora, a não ser que eles parem, se desconstruam para se reconstruírem, né? Então, e em todos os sentidos de negócio, né? Então, assim, a gestão, logística, propósito, isso é a coisa mais principal. Antes de eu descobrir o meu propósito, eu já fazia mentoria para um projeto que eu era gestora para jovens empreendedores, falando sobre o propósito. Não, o seu negócio tem que ter um propósito, um propósito. E eu mesma não tinha ainda mapeado o meu. Até que eu mapeei, eu já sei o meu propósito. E eu descobri, felizmente, que todas as minhas ações e o caminho que eu percorri estão alinhados ao meu propósito. Foi um presente da vida, né? Fiquei muito feliz com isso. Mas é verdade, porque o seu negócio tem que estar alinhado ao seu propósito. Ele não pode estar focado no lucro, no acúmulo de riqueza, né? Hoje isso mudou. Então, para você hoje criar um novo negócio ou abrir um negócio, você tem que pensar a princípio qual é a dor que você quer resolver abrindo aquele negócio, prestando aquele serviço. Né? É que nem um coach mesmo, né? Qual é a dor que você quer resolver? Que dor? Porque assim, são muitas dores sociais e ambientais também, mas são muitas dores socioambientais. Então a gente precisa olhar, a gente não pode mais simplesmente aleatoriamente abrir um negócio qualquer que não está alinhado ao nosso propósito, até porque com o tempo a gente vai encher o saco daquilo porque não está alinhado ao nosso propósito. Então, eu acho que primeiro, antes de você abrir um negócio, você tem que achar o seu propósito, seus valores, para você pensar num negócio que esteja alinhado. Não é que seja igual, mas que esteja alinhado, caminhe junto com o seu propósito. Então, você vai ter os valores do negócio atrelados ao seu propósito, aos seus valores. E aí você vai construindo uma ideia sustentável, uma ideia que vai ter uma sustentabilidade, que ela vai conseguir ganhar força e adeptos também, né? Porque aí você tem o grupo de afinidades, as pessoas que fazem parte do seu meio, que são os stakeholders, os parceiros, sejam eles fornecedores, consumidores e colaboradores. Então você ganha força com isso. Então o negócio de impacto, ele tem uma construção muito mais, como é que eu vou dizer, sensível.
né, na construção, mas ele é muito mais forte quando você consegue implementar e obter os resultados, porque ele é basicamente construído num critério, numa política de ganha-ganha. Não é eu vou ganhar mais um do que ganha mais outro. Não, todo mundo ganha. A empresa ganha, o negócio ganha, você ganha. Não é um negócio de impacto social, não significa um trabalho de graça, um produto, um serviço prestado de graça, não é isso. Ele tem o seu valor e ele precisa ser cobrado, mas ele não é cobrado com o intuito de gerar acúmulo de riqueza. Aquele valor que é empregado, ele retorna de alguma forma para o negócio, ou para a sociedade, ou para os colaboradores. E o que caracteriza ser um negócio de impacto social é que esse objetivo, ele faz parte do cerne do negócio. Quando você faz o plano de trabalho, lá o plano de negócios, ele é o principal. O principal é onde o que você quer, é a dor que você vai resolver e as ações que envolvem resolver aquela dor. Então, isso sim é um negócio de impacto social, que ele foi construído para resolver, ele tem como foco e objetivo resolver realmente uma questão, mas não significa que ele é gratuito, ele pode ser cobrado, mas ele pode ser gratuito também para parte da população que não pode pagar. Então você tem níveis diferentes, você tem adequações que podem ser feitas, que vão caracterizar um negócio, mas ele pode ter uma tecnologia, uma ciência, tecnologia envolvido no seu negócio, ou não, mas ele tem que trazer uma inovação. Ele tem que trazer algo novo, uma forma nova de fazer, uma forma nova de utilizar alguma coisa, uma forma nova de se relacionar, né? Ele traz uma inovação, mas ele não precisa de uma tecnologia, de uma coisa super high-tech, mas ele tem que trazer uma inovação e tem que resolver um problema social. O Sebrae, pode falar. Desculpa, até porque hoje em dia, infelizmente, por exemplo, você gerir um negócio com escuta às pessoas e as suas necessidades é uma inovação. É verdade, com certeza. Infelizmente com certeza. ainda, né? E verdade. você tem umas coisas aí que uns pontos, né, bem interessantes, né? Desfazer uma associação no inconsciente que a gente tem, de que social nem sempre é voluntário, né? Social é que está visando um benefício do todo, né? Um benefício comum. E você também colocou, né, a questão do foco no propósito e não foco no lucro, né? Porque também numa ideia subliminar, inconsciente, o foco no lucro ele está ligado a uma vantagem, né? A buscar uma vantagem. E isso não é ganha-ganha. Né? Então, muita coisa também você colocou que muitas empresas vão quebrar porque a dificuldade de se reinventar. E também as que têm as gambiarras, né? Para parecer que no discurso, na missão, visão que está lá no site, né? Bonitinha, que que gera benefício para o todo, mas que na alma do negócio não tem. Né? Pois é, mas aí cabe a nós, consumidores, no papel, porque assim, nós temos vários chapéus, né? Consumidor, empreendedor, profissional, mãe e chefe de família, cada um. Então, no nosso chapéu de consumidor, cabe a nós cobrar dessas empresas aquilo que ela está dizendo que faz, né? Porque o que acontece? Muitas empresas não são, a maioria, né, não grandes, principalmente médias e grandes, não são negócios de impacto social. São empresas, negócios comuns, normais, mas que possuem uma política de responsabilidade social, uma área de responsabilidade social e que atuam para mitigar impactos que talvez o negócio gere para o meio ambiente, ou para a comunidade, para a sociedade, ou então elas não têm aquele impacto direto, mas alguma empresa ou algum fornecedor dela causa aquele impacto, então ela
faz algumas ações para mitigar através de projetos, doações e projetos sociais e incentivos e tudo mais. Mas não é um negócio de impacto, é uma empresa, é um negócio. Normalmente, os negócios com impacto social são pequenos negócios. São pequenos Sim. até porque eles, como não têm como objetivo acúmulo de riqueza para crescer, ele tem uma limitação, né? Mas aquele limite dele de crescimento é saudável, é bom. E aí ele vai se reinventando, vai modificando e vai crescendo, né? Então, assim, é isso que é preciso fazer, né? Toda crise também é uma oportunidade. Então, é um momento de parar, se olhar, se reinventar e descobrir o caminho, o melhor caminho. Não tem receita de bolo. Cada um vai ter o seu caminho, cada um vai ter que Sim. consertar e ajustar alguns rumos, cortar, aparar algumas arestas, e cada um que vai ter que descobrir isso. É claro que consultorias empresariais estão aí para ajudar, as aceleradoras de impacto são muitas aceleradoras, então estão aí, elas estão vindo com força total, principalmente para pequenos negócios que querem investir para resolver as questões que o Covid está trazendo, todas as questões que estão sendo trazidas pelo Covid, né, os problemas sociais e ambientais que estão surgindo aí por conta da pandemia. Então, o foco agora é esse, a gente precisa focar nisso, mas, por exemplo, aceleradoras de projetos culturais resolvem diretamente o impacto do Covid? Depende. Se for para contribuir com coletivos que estão sem poder trabalhar, tendo que se reinventar, sim, resolve uma questão do Covid. Então, eu acho que as pessoas que estão buscando esses apoios aí, esses incentivos, devem ler os editais e devem tirar as dúvidas e perguntar mesmo, olha, o meu negócio, a minha ideia do negócio, o meu negócio é esse, cabe? Posso me submeter? Posso submeter a minha ideia? Perguntar, não custa perguntar, né? Não ficar com receio, não adianta, isso não serve para mim. Pode servir, né? Vamos lá, o não a gente já tem, né? Então, vamos botar a cara aí, porque como o grande economista, né, que eu gosto muito, o Muhammad Yunus, que é economista indiano, foi Nobel da Paz em 2006 e tudo mais, ele falou recentemente também numa entrevista que ele deu, não voltaremos ao mundo que tínhamos antes. E não precisa ser um economista, prêmio Nobel da Paz, para a gente saber isso, né? Porque assim, não voltaremos, não tem, é um caminho sem volta. Até porque a evolução é um caminho sem volta, né? Tirando por nós, a gente aprende a andar, não vai engatinhar mais, né? Não vamos voltar a andar de gatinho. Então não tem como retroagir. A gente vai, a evolução é sempre um caminho sem volta, né? Então assim, pode falar. Não, Pode falar que eu falo muito, Adri. Nada, imagina, mas vou colocando algumas coisas assim, porque você vai falando e eu também, né? Minha mente é assim também, né? A coisa de... Me chama muita atenção, lógico, né? Eu trabalho com pessoas e com desenvolvimento, mas assim, que a gente fala negócio, mas o quanto a gente individualmente também precisa renovar esse paradigma, né? Quanto tem muita coisa que está muito enraizada. Você falou uma coisa tão simples agora, né? Poxa, vai lá e pergunta, né? Tem as aceleradoras e tudo. E assim, enquanto a gente resiste até a perguntar, né? Ou a dar asas, às vezes, para uma ideia. E também, novamente falando sobre a questão do ganha-ganha, né? O quanto muitas preocupações que eu vejo todos os dias as pessoas colocando, né? Que são legítimas, claro, né? Como é que eu vou pagar as contas, ou até pensando nas populações vulneráveis, né? Assim, como que essas pessoas vão fazer, quem vende água na rua, como é que vai fazer, né? E por aí vai. Até porque quando a gente começa a falar desse público, a gente está falando de um público muito à margem da sociedade, né? Então é um público que a informação não chega, né? Que os direitos são violados, né? Em todos os sentidos. Eles não recebem esse auxílio, essa informação. Então eles foram e são colocados à margem de tudo. Então é nosso papel, o meu, o seu e de quem está aqui nos assistindo,
a fazer chegar essa informação até eles, né? Não é obrigação só do poder público, é nossa também como indivíduo, né? Então, o nosso papel é fazer isso também, não é obrigação só, mas é de todos, é coletivo. A gente está falando do Sim. mundo, a gente está falando do coletivo. Não adianta eu estar bem se o mundo não está bem, não está bem, eu não posso sair de casa. E aí? Como é que vai E ser? não precisa ser super-herói, né? Se você tiver Não. consciente do seu propósito, certamente vai ter um meio, um caminho desse seu propósito poder servir, não que ele deixe de ser remunerado e de servir a quem Não. pode pagar, mas ele pode também ter um braço ou dentro da mesma estrutura, né? Sei Na lá, você verdade, não precisa. a construção do negócio, ela precisa ter como objetivo principal resolver uma dor social. Esse é o ponto. Sim. Porque, assim, voltando a falar do que o mundo não vai ser como era antes, até porque o normal não era o que nós vivíamos, porque se a gente vivesse uma época de direitos humanos respeitados e garantidos, violência controlada, porque violência não tem como a gente não ter nenhuma, mas controlada, Uhum. emprego e tudo mais, a gente estaria bem, mas a gente não estava vivendo essa realidade. Então, Sim. mais um motivo para a gente não querer voltar ao que era, mas a gente precisar mudar tudo isso. E para isso a gente tem que mudar o nosso comportamento, antes de mais nada, como pessoa, né? Uma mudança comportamental, porque a gente precisa assumir isso como autorresponsabilidade. É o despertar da consciência para a autorresponsabilidade. É isso. Esse é o ponto que assim, Sim. a gente tem que tocar mesmo, para não voltar e não ter a coragem de questionar se a gente tem que salvar vidas ou a economia, né? Acho que isso não cabe de forma alguma. E Sim. falando do impacto social, né, que a gente estava, o objetivo dele é gerar a mudança e transformações para a sociedade como um todo. O Sebrae, eu ia falar ainda agora, Assim. continuando, ele coloca que um negócio de impacto social, ele soluciona questões de uma população, de um grupo em vulnerabilidade. Mas só ele não, mas é um pequeno grupo. Hoje em dia, amplamente, porque está na moda, né, falar de impacto social. Então, são Uhum. muitas variáveis no conceito do que negócio de impacto social. Mas eu sou adepta, né, da teoria de que são negócios que geram mudanças e transformações para a sociedade como um todo. Porque se eu estou fazendo uma mudança dentro de uma escola particular, num projeto, o meu negócio é para um público de classe média, média alta, eu não estou gerando impacto porque eu não estou atingindo um público. Não, depende. Se eu estou resolvendo um problema, se a minha empresa presta um serviço que é reduzir o lixo da classe alta da Zona Sul do Rio de Janeiro, eu estou resolvendo Uhum. um problema da sociedade como um todo. Porque se você for pegar a Zona Sul do Rio de Janeiro, a quantidade de condomínios na Barra da Tijuca, poluição da Lagoa de Marapendi, aquilo Sim. tudo, né? Então, se eu resolvo um problema do tratamento do esgoto ali, de redução do esgoto, de reuso de água e tudo mais, eu estou, sim, resolvendo a sociedade como um todo. E isso, sim, eu acho que é um negócio de impacto social e não só Com resolver o problema certeza. de situação. Mas eu estou diminuindo a vulnerabilidade das pessoas, de forma geral, à contaminação através do lixo. Então, são várias definições. Eu sou adepta dessa, de que é para a sociedade como um todo, mas que também a gente pode ter um olhar mais cuidadoso para essa população que vive. Eu até, nesses meus estudos recentes, descobri, eu como economista, né, estudei muitos anos a Uhum. linha de indigência e de pobreza quando eu trabalhei no IPEA, eu descobri a linha de dignidade. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, o que é isso? É um indicador que foi sugerido Uhum. pelo Cone Sul, os países que fazem parte do Cone Sul, que envolve a questão dos direitos humanos, o IDH e tudo mais, vários indicadores, mas uma linha de dignidade. Ela não mede a renda, porque a linha de indigência e pobreza, ela mede a renda. Mais uma vez a gente volta para a questão
do foco no dinheiro, no papel moeda, no Sim. acúmulo de riqueza, no per capita, na renda per capita. Não, a gente tem que pensar na dignidade, acima de tudo, que envolve a pessoa ter condições de alimento, moradia e tudo isso que vem dentro da questão da renda, né? Mas ela amplia muito mais o conceito da linha de pobreza e indigência, é a dignidade. E eu fiquei muito satisfeita, eu vou começar a estudar mais esse tema porque eu gostei muito. E você me manda também, porque é engraçado que eu uso muito esse termo, às vezes, para mim. Porque dignidade envolve muitas coisas, né? Sim, Envolve uma qualidade de vida que te deixa inteiro, né? Então, é claro que se a gente for falar, né, da população, né, com menos, vou dizer, que está sem o mínimo, né? A gente está falando de coisas bem mais delicadas, mas aí eu acredito que entra muito a questão da ecologia, né, do sanitarismo, coisas que nem deveriam ter que ser um problema, né? Nem sim. deveria existir como problema, mas enfim, ainda tem gente que acha que não precisa olhar, mas Exatamente. muita coisa que você falou me trouxe muito para o conceito de sustentabilidade, né? Como um todo, né? Sim. Sustentabilidade não é só ecológica, sustentabilidade é bem amplo e eu acho que é um dos conceitos que a gente não vai ter como é, resistir mais, né? Como prioritário, Não. como urgente. Quando a gente fala de nova economia, a gente fala justamente de tirar o foco no financeiro, na receita e focar no impacto socioambiental, né? Quando a gente fala disso, já existem os critérios até de novos investimentos, né? Como medir o resultado, não só por resultados financeiros, produção de riqueza, porque tem a questão forte da distribuição de renda, né? É preciso medir aí essa distribuição da riqueza, redimensionar isso, para a gente poder saber se realmente está fazendo efeito, está tendo o impacto que a gente gostaria ou não. E aí também você tem a questão do ESG, que é o Environmental, Social e Governance, que em português é ambiental, social e de governança, né? São critérios que estão sendo seguidos hoje para investimentos. Muitos investidores estão medindo esses critérios de ambiental, social e governança dos negócios para poder investir. E a gente precisa reforçar isso. E como consumidor, mais uma vez, né, como cidadãos do mundo, precisamos mais uma vez colocar isso como uma regra, né? Vamos para uma grande investidora investir num negócio, ela precisa sim seguir os critérios de questões ambientais, sociais e de governança, que aí entra a ética, compliance, né? Toda a questão de ética mesmo, no seu amplo sentido, né? Das empresas. E anticorrupção e tudo isso. Então, a gente precisa cobrar mais isso, reforçar mais que esses valores, critérios estejam envolvidos nesses investimentos que são feitos e na decisão, porque o impacto social, ele não tem que ser um plano B. A Andrea Gomides, do Uhum. Instituto Ecos, ela falou esses dias, eu assisti também uma live dela, que ela falou que ela trabalhava numa grande empresa e que ela se apaixonou pelas questões sociais e era o plano B. Ela trabalhava, tinha a função dela e que o social deixou de ser o plano B dela e passou a ser o plano A. E é isso. Os impactos Sim, socioambientais, a sociedade, o coletivo, ele tem que ser olhado por todo mundo. Ele tem que ser olhado por nós com cuidado. A gente precisa se autorresponsabilizar, ter essa consciência e olhar para o todo, para o coletivo e não individualmente. A gente faz isso muitas vezes no nosso dia a dia, né? Até no nosso sim. pequeno coletivo da casa, sempre tem um momento que a gente para de pensar no coletivo e pensa um pouquinho na gente. Ok, isso não é errado. A empresa, o Uhum. negócio precisa pensar na sua sustentabilidade também, ok, eu entendo, mas sem deixar de pensar no plano A, que é o principal, que é o coletivo, que é o bem-estar geral. Porque, voltando, se eu estou bem, mas o resto das pessoas não estão,
como que eu vou viver esse meu bem-estar sozinha? Não dá, não tem como, né? É isso e as ameaças ao bem-estar, né? A gente não pode mais ver de Sim, forma fragmentada, né? A violência é um problema, o bandido. Gente, tá tudo junto, né? Então, a velha história que a gente estuda tanto no autoconhecimento, nas terapias, né? tá Quer tudo dizer, o misturado, quanto, tudo junto e misturado. quanto esses julgamentos também que eu emito, essas estigmatizações, me dão a É, permissão para a omissão que vai criar o problema também, né? exatamente, Então, é isso nós mesmo. somos criadores do problema o tempo inteiro, né? A gente não pode esquecer disso, né? E aí a gente tem a opção de passar para um lugar de cocriação de soluções, né? Sim, sim, Pelo menos começando a pensar, né? Começando a ter uma análise, acho que mais cuidadosa até, você falou como consumidora, como cidadãos, né? O que eu consumo, né? Que tipo de hábitos, que tipo de que marcas eu privilegio, tem tanta coisa envolvida nisso, né? Esse sim. pensamento do impacto social, ele pode estar presente em muitas ações, não só o negócio, né? Mas até Sim. a É, nossa postura. sim, e além disso, tudo que a gente falou, existe também um grande desafio disso tudo, que é como chamar o poder público para essa conversa, né? Sim, Porque assim, tudo isso que a gente falou aqui agora é muito legal, todo mundo autorresponsável, todo mundo conscientizado, mas a gente precisa de alguém que organize também isso. Então, a gente tem hoje as aceleradoras, grandes âncoras, que a gente costuma chamar até, empresas âncoras que puxam as empresas menores, os seus fornecedores, que fazem todo esse movimento, mas a gente precisa. Existe o poder público, ele tem um grande papel e ele também precisa. Só que hoje, pelo menos aqui no Brasil, a gente vive um poder público doente, né? A gente tá, na verdade, acho que eles precisam que a sociedade como um todo carregue no colo, porque está falecendo, né? sim, Então, mas é preciso que a gente tenha assim uma estrutura mais forte do poder público, mais organizada, para poder dar a mão a toda essa iniciativa privada, voluntária, individual e pessoal e social para caminhar. Porque é um papel muito importante. A gente precisa não só da validação do poder público para isso, né? Como a gente precisa, sim, do apoio em todos os sentidos. Então, a gente precisa de pessoas dentro da máquina pública que pensem dessa forma. E aí a gente, mais uma vez, volta ao ser humano, ao indivíduo. Porque o uhum. governo é um ser inanimado, né? As pessoas que estão lá é que fazem ele acontecer. Então a gente precisa dessa Sim, mudança. E mais uma vez a gente volta para a mudança individual. E aí a gente precisa, até porque Yunus fala também, né, que o trabalho é resultado em equipe para felicidade coletiva. Então é uma fala dele também, do sim. Yunus, e a gente precisa buscar isso, né? A gente não pode relaxar e desanimar. Eu tenho visto alguns amigos pelo WhatsApp mandando mensagem, né? Ai, porque eu não acredito mais. Eu falo, tem que acreditar. Não pode deixar de acreditar, não. Vamos lá. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente está mal. Você já falou sobre isso aqui também em outras lives, mas a Uhum. gente não pode desistir. Sim, porque também a postura de desistir, a fala do eu não consigo na constelação, a gente fala que é a frase da criança, né? Eu não consigo, quem diz é a criança. Então, quando a gente fala, eu não acredito mais, eu não, eu estou me eximindo da responsabilidade, né? Ah, então eu Exatamente. não quero mais olhar, eu entro na negação. Então também não resolve nada, né? Amore, Exatamente. eu vou aqui. A gente tem 10 minutos, né? Então eu vou só dar alguns avisos aqui que Nem segunda-feira. doeu. Olha, não, aliás, eu vou dar os avisos e vou ler os comentários. Você está cheio de elogios aqui. Tomara que dê tudo certo, apesar de eu estar no celular da minha mãe, de salvar e de Salvar. printar a tela, que eu gosto de printar a tela para te enviar os comentários tão lindos.
É, a Maristela falou uma vez para você não se esconder, que você é muito articulada. Depois ela falou de novo para você não se esconder, que o mundo precisa de você. E eu vou ver aqui, foram muitos comentários carinhosos para você, meu também, porque, nossa, foi 1000 vezes melhor do que eu imaginaria, assim, em Que termos bom. de transformar e de botar a gente para pensar, né? Que eu acho que aqui é o que a gente pode contribuir, né? Segunda-feira, a gente vai ter uma live com a Patrícia Urruzola, ela é educadora e ela vai falar como que ela é educadora da área de história, né? Então ela vai falar um pouco como ao longo de todas essas histórias da crise, como que é a cultura que ajuda a transcender e a renovar o paradigma, né? Então, como que a própria É muito educação, a importante. cultura, a arte podem ser Sim, catalisadores potentes nesse sem processo. E aí dúvidas, ela vai sem falar um dúvidas. pouco de tudo, assim, de educação, até do papel das mães que estão também com seus filhos e tudo mais. Né? Em casa agora tendo que se reinventar também, né? E Sim. na outra quinta-feira, daqui a uma semana, é a live com a Carol Monleu, que é atriz, preparadora de dança para atores, e ela vai falar um pouco mais ainda sobre a arte especificamente e como a arte se reinventar nesse cenário onde não pode ter contato, né? Então, É. como que o artista, como que o profissional da arte, ou como que se pode pensar novos projetos para ali adiante, onde a arte seja uma catalisadora de mudanças urgentes, necessárias, né? E acho que também resgatar um pouco, depois de tanto denegrir, terem denegrido, né, como se a arte fosse algo sem importância nos últimos tempos, também trazer para a gente um pouco da amplitude e não é só da importância, porque quando eu falo importância, parece que eu estou falando de uma coisa de fora. Eu quero falar assim, quanto isso nutre a gente e o quanto não é necessário, assim, é fundamental, é imprescindível, né? É uma mudança de Educação, valores, arte, né? Essa sim, é a mudança de valores. Você passa a olhar com um outro olhar, né? De um outro ângulo para aquela mesma coisa e passa a dar um outro valor também. exatamente. E dentro dos trabalhos que eu faço, né, você conhece um pouco, né? Meu atendimento é doido e tal. Eu sempre tento trazer algo para uma experiência prática que a pessoa experimente algo novo, um paradigma novo, numa experiência prazerosa. Porque a forma mais rápida de você mudar uma sinapse, de você mudar uma interpretação de alguma coisa, é você experimentar algo novo com prazer. É o que te faz querer a mudança. Sim. Então, tudo isso, né? Isso aqui que a gente está fazendo, as lives, a arte, a educação, enfim, todos. É Por a isso que eu estou. reinvenção já. São formas da gente. Eu acho que a tal da história do sair da caixinha, né? Mas a gente já É, está atrasado já, né? Há muito tempo. muito, muito atrasado. Muito atrasado. E aí, olha, vários elogios. Eu não sei exatamente os nomes, porque muita gente, o nome é modificado, né? Mas aqui, ó, maravilhosa, se joga Fernanda Medeiros, o mundo te aguarda, é maravilhosa, muito orgulho de você. Coraçõezinhos, então, são zilhões, aplausos. O Pedro falou: precisamos de mais planos A. Da É Maristela tinha verdade. passado. A Lilian falou despertar da consciência perfeito. A Cristiane Fama falou muito orgulho. E vamos lá, gente. Então, olha, é para todo mundo levar tudo para a prática. Eu também. Exatamente, exatamente. E todo mundo. Aí a Lilian começou falando, né, que a sua fala no início era um grande desafio. Então, É. assim, o pessoal participou muito, muito, muito. Eu fui acompanhando, não houve perguntas, só elogios, Fernanda. Que bom. Mas se Só quiserem elogios. perguntar também, tem o meu Instagram aí na live, né? Você colocou também na Sim. chamada.
podem chamar, mandar mensagens, tirar as dúvidas, que a gente conversa. Eu estou aberta a tirar as dúvidas que surgirem e conversar com vocês, tá bom? Que delícia! E tem teu LinkedIn, que tem os artigos lá, né? Eu falei que Tem. quando eu tive a ideia, eu fui lá olhar seu LinkedIn. Eu joguei seu nome no Google. Aí ele me levou para o LinkedIn. Aí eu fui lá ver e adorei. E essa semana você me enviou também, né? Um novinho, quentinho. Então, gente, Isso. podem ver Já os tem artigos da aí, já tem mais Fernanda. 2 para sair aí do forno, mas eu vou publicar mais ou menos de 10 em 10 dias, a Ó, princípio. vou te dar uma sugestão. Coloca no LinkedIn, que eu sei que tem mais espaço e é a sua atuação, né? Mas eu, se fosse você, começava a colocar um parágrafo lá e um link no Instagram também, porque aí já tem um monte de É, gente já que vai começar a olhar. E eu vou acho que é muito pensar. positivo. Assim, eu tenho muito para te agradecer mesmo, porque a disponibilidade, assim, de estar aqui usando seu tempo e para usar seu poder de influenciar pessoas, né? Que eu acho que é Com o que a certeza. gente, já que a gente gosta de falar, a gente pode usar, É né, para verdade. isso. A É Maristela está verdade. A perguntando quando Maristela, vai ser sua próxima live. não, não tem. É exclusivo para Adriana Mangabeira. Ai, muita Olha, felicidade, gratidão, gente, que você muita veio. gratidão. Eu Muita também, meu gratidão. Eu amor. agradeço pelo convite, pela confiança e pela participação de todo mundo que entrou para nos ouvir também. Gratidão. Muito obrigada. Nossa, foi maravilhoso, Flor. Olha, um ótimo finalzinho de tarde para você, para todo mundo que estava Obrigada. aqui. E vou fazer de tudo para gravar, enviar para você, e todo mundo pode Tá assistir. bom, Se der tudo certo, vai ficar lá no IGTV, para todo mundo ver tá aí, rever a bom, Fernanda várias vezes. tá bom. Um Beijo beijo, grande, tudo de beijo para bom. todo mundo. Tchau. Tchau.